Então, vamos resolver essa questãozinha aqui para nós. Página 153 da apostila. Viu? Aquela minha cola funcionou. Uma questão clássica, né? Essa é clássica, essa aqui não. A lixeira é clássica. Se você não domina. A lixeira existe desde o Windows 95, desde antes de vocês nascerem. Então tem que dominar, né? Mas né? A lixeira está aí desde o... Página 153, pessoal que está em casa pode acompanhar. Esse foi exatamente, né, o nosso assunto agora. Podemos? Aos pouquinhos? Então diz assim, essa prova do Banco do Brasil, uma questão também bem usual de bancos, né? Bancos costumam aplicar muito esse tipo de questão. Um estagiário ou INSS também. Então provas federais, principalmente as bancas CESP, Carlos Chagas e Sesgran Rio, costumam sempre perguntar sobre essa ferramenta. Um estagiário apagou acidentalmente um importante relatório que o seu chefe vinha preparando há 2 semanas. Já cancelou o estágio, né? O chefe já cancelou o estágio dele. Um colega de trabalho informou-lhe que os seguintes itens não são armazenados na lixeira do Windows e, portanto, não podem ser restaurados. Então vamos lá, o que não pode ser restaurado? Itens excluídos do local de rede. Podem ou não ser restaurados? Não. Acabei de citar. Se eu entro lá no sistema, lá das meninas, lá do atendimento, né? Daqui da minha máquina, acesso o disco delas e excluo alguma coisa no computador delas, não vai nem para a lixeira do meu, nem para a lixeira do delas. É excluído na hora. Então esse item não dá para recuperar. Depois, itens excluídos de mídia removível. Aqui está sugerindo o disquete, né? Pô, disquete está um pouquinho ultrapassado. Mas digamos que fosse o pendrive, mais moderno um pouco, ou os cartões de memória, mais modernos. Iriam para a lixeira? Não. Então não poderiam ser restaurados. Depois, itens maiores que a capacidade da lixeira poderiam ser restaurados? Não. Se é maior que a capacidade da lixeira, não passa pela lixeira. Então é excluído na hora. Itens excluídos há mais de 15 dias. Esses vão ficar. Pode ficar 1 ano, 10 anos a informação na lixeira. Enquanto o usuário não esvaziar a lixeira, a informação vai ficar lá. A lixeira não é temporal, não tem a ver com tempo. Se ninguém limpar essa lixeira aqui, a informação vai ficar ali até as próximas gerações. E por último, itens ocultos e arquivos do sistema. Esses também não vão passar, esses poderão ser recuperados. Esses poderão. Que nós vamos trabalhar agora. O que são os itens ocultos e arquivos do sistema? A gente já vai trabalhar agora isso. Então, o que não pode ser recuperado? O 1, o 2 e o 3. É isso? Não. O 1, o 2 e o 3, O que pode ser recuperado é o 4 e o 5. Então, resposta certa, letra D. Perfeito? Vamos adiante? Agora eu disse assim para vocês, ó. Voltando agora que é o nosso Explorer, hein? Deixa eu voltar aqui ao meu Explorer, nossa pastinha. Eu disse assim, ó, que todos os itens têm suas propriedades. Então vamos abrir as propriedades de um arquivo, certo? Selecionar o nosso arquivo despesas. E como é que eu faço para abrir as propriedades? Ou pressiono Alt Enter, o atalho que eu vou usar agora. Então está lá, ó, propriedades do arquivo. Ou eu clico com o botão direito sobre o arquivo e abro as propriedades através do menu de atalho. Primeira coisa, tem várias abas. Na aba geral, eu poderia mudar o nome do arquivo já aqui. Então é uma maneira de mudar o nome. Outra questão, aqui na aba geral, ele está me informando o nome do arquivo. E repare que eu posso deixar o arquivo oculto. O que é ocultar? Ocultar é fazer com que o sistema não enxergue o arquivo. Ou seja, quando você abrir o Explorer, ele não aparece. Mas por que alguém gostaria de ocultar arquivos? Qual o objetivo de ocultar arquivos e pastas? É justamente tornar invisível para os usuários para evitar acidentalmente a exclusão. Então, é muito comum alguns arquivos serem ocultos. Alguns, não todos. Por exemplo, arquivos do sistema, que o sistema usa para funcionar e que não podem ser excluídos. O que o sistema faz? Oculta. Então, reparem que eu vou marcar para ocultar. Aplico. Ok. O meu arquivo vai entrar em exibição pelo seguinte, ó. Aqui em opções de pasta,
modo de exibição, está marcada essa opção. Ó. Mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas. Está marcado. Por padrão, não vem marcado isso. Por padrão, o Windows não marca essa opção. Por padrão, vem a de baixo marcada, ó, que é essa aqui, ó, não mostrar. Aplico. Repara que agora, ó, aquele arquivo que eu ocultei não está mais aparecendo. Mas ele está aqui dentro? Sim, está. Então, por que ocultar arquivos e pastas? Quando as pastas e arquivos são importantes para o funcionamento do sistema, é comum ter que ocultar, certo? Bom, Paulo, como é que eu faço para visualizar esses arquivos, essas pastas ocultas? Como eu fiz antes, eu vou lá no menu Ferramentas. No menu Ferramentas, eu entro em Opções de pasta. E aqui nas opções de pasta, modo de exibição. E peço aqui no modo de exibição para exibir esses arquivos e pastas ocultas. Mas repara, ó, aplico. Quando o arquivo foi ocultado, olha o ícone como é que fica. Desbotado, esmaecido. Então, eu estou pedindo para exibir os arquivos ocultos, mas mesmo pedindo para exibir, o ícone sempre vem cinza, indicando que aquele item está ocultado. Certo? Bom, vimos então que esses dá para recuperar, né? Se eu mandar para a lixeira. Agora, repara, vou voltar aqui nas propriedades do meu arquivo. Além de poder ocultar, eu posso deixar ele somente leitura. O que é somente leitura? Para evitar a exclusão, ele é somente para ser lido, não pode ser alterado. Então, se tem um arquivo no sistema que eu não quero que ele seja alterado pelos outros usuários, marco ele somente para leitura. Beleza. Agora, repara que eu vou avançar um pouquinho mais. Ó. Vou clicar em avançado aqui. Ó. E no avançado, eu poderia compactar esse arquivo. Por exemplo, o arquivo tem lá 100 megabytes. E eu uso muito pouco aquele arquivo, abro muito pouco. Então, eu compacto ele para economizar espaço em disco. Como eu abro pouco, toda vez que eu for abrir o arquivo, o sistema descompacta automaticamente para a gente. Demora um pouquinho mais, mas também economiza espaço. Então, isso pode ser feito. E outra coisa que a gente pode fazer é criptografar o arquivo. O que é criptografar? Colocar um nome de usuário e senha, para evitar que outros alterem esse meu arquivo. Então, eu poderia criptografar, clico em detalhes, né, compactar e criptografia, e agora esse meu arquivo está criptografado, outros usuários não poderão alterá-lo. E mais, na guia segurança, eu poderia compartilhar esse arquivo com os outros usuários do sistema. Então, propriedades de arquivo e pasta, o que guarda nessas propriedades? Principalmente a questão de ocultar, transformar em somente leitura, a questão de compactar e poder criptografar. Isso é muito importante. Agora, além disso, dá uma cuidadinha também, que nós vamos ter um campo que permite modificar o nome do arquivo. Certo? E se não me engano, nós temos aqui um material que eu já deixei aberto, com uma questão justamente envolvendo... aqui é a propriedade do disco, deixa assim. Depois vocês vão encontrar aqui na apostila de vocês a questão do CESP, CESP não, CESP. Uma questão do CESP, que agora eu não vou resolver com vocês, mas depois... Aqui, ó. Já dá para resolver essa aqui. Na apostila de vocês, essa questão está na página 100 e... Já vamos localizar aqui. É que na verdade é mais de uma. 170. Por favor, vamos lá na página 170 e já podemos resolver essa questão. Que na verdade é mais de uma, né? Página 170, são vários exercícios envolvendo a mesma imagem. Então, começamos com o exercício 7, o 8, tá, é aqui embaixo, o 9, e se não me engano, o 10 também. Então, o 9, o exercício, página 170 e 171, né? Fica uma parte numa... Então, o exercício 8, o exercício 9 e o exercício 10. Veja que caiu a mesma, propriedades, mesma janelinha que eu tinha aberto antes. Lembrar que CESP é certo e errado, né?
Teve alunos que, Paulo, no teu gabarito lá do CESP só tem letra C e letra E. Não tem nenhuma questão letra B, nenhuma questão letra... Já me perguntaram isso, não tem nenhuma letra B, não tem nenhuma letra D. Não, o CESP até faz algumas de múltipla escolha. Ele até faz, né? Ele não faz só de certo e errado. Aí depende do edital. O CESP é aquelas que normalmente, quando é certo e errado, uma anula a outra. Uma errada anula uma certa. Posso sair devendo da prova. Ok? Podemos? Pelo menos a primeira aqui, a 8. A 8 está bem, né? Acabei de comentar ela, acho que está bem fresquinha na cabeça de vocês. Bom, então diz assim, agente da Polícia Federal, marcar a caixa de opção oculto em atributos, tornará o arquivo em questão inacessível para softwares antivírus. Então, se ocultarmos o arquivo, marcar a opção oculto, ele não vai ser visualizado pelos arquivos antivírus, vai ficar inacessível, tá certo isso? O antivírus não passa nos arquivos ocultos? Claro que ele revisa os arquivos ocultos, ele revisa tudo. Arquivos de sistema, tudo, ele vai dar uma revisada. Porque, olha só, o vírus, muitos deles, quando se instalam, o que eles fazem? Se ocultam. Justamente para o usuário não visualizar, né? Então, o antivírus vai lá e visualiza, vai atrás de todos, inclusive dos ocultos. Depois a 9 diz assim, caso deseje alterar o nome do arquivo em questão, o usuário deverá selecionar o nome do arquivo na caixa de texto, alterá-lo conforme desejado e clicar OK. Então, voltando para a nossa imagem, caso o usuário queira alterar o nome, é suficiente aqui na caixa do texto do nome, nesse campo, alterar o nome e depois clicar em OK. É suficiente? Perfeito, né? Isso aí. Se ele quer alterar o nome, ele troca aqui na caixa e confirma. O aplicar, ele aplica e continua com a janela aberta. O OK aplica e fecha a janela. Basicamente, o aplicar e o OK fazem a mesma coisa, só que o OK já fecha e o aplicar mantém a caixa aberta para você poder dar outros comandos. E a última... Na guia detalhes, o usuário visualizará a data de criação do arquivo e a data da sua última modificação. Tá certo, né? Vamos lá na guia detalhes, ó. Vou abrir aqui no meu, ó. Tá lá o meu arquivo, propriedades, ó. Vou lá na guia detalhes, na aba detalhes. E aqui eu tenho, ó, as datas, ó. A data que foi salva, a data que foi impresso e a data da última modificação. Data de criação, data de modificação, data de acesso. Perfeito? Veja bem, gente. Vocês usam Windows? Usam, né? A maioria de vocês deve estar usando o sistema operacional Windows. Tem que observar isso aí, tem que entrar quando chegar em casa. Oculta um arquivo, abre as propriedades, dá uma olhada na data que criou, na data que modificou, observa tudo, nas versões. Dá uma curiosidade, também é bom para a prova de concurso. Perfeito? Vamos adiante? Bom, com isso, a gente está encerrando o Explorer. Os principais comandos do Explorer. Agora a gente vai avançar, porque eu quero trabalhar com vocês algumas ferramentas desse sistema que eu já deixei prontinho aqui, ó. Só deixa eu localizar meu arquivo. Aqui. Vamos trabalhar agora alguns utilitários que vêm com Windows. Lembra, né? O Windows Explorer é um aplicativo. Lembra das categorias dos softwares, né? Como é que a gente classificava quanto à função? Sistema operacional, lembram? Sistemas operacionais, aplicativos, utilitários de programação. O Windows Explorer é um aplicativo. Agora nós vamos trabalhar alguns utilitários que vêm com o Windows. Alguns programinhas que não é que eles são, não é que eles dão função para a máquina, eles são os aplicativos, eles nos ajudam no funcionamento. Bom, o que acontece? Vamos trabalhar a limpeza de disco,
a desfragmentação. Esse materialzinho aqui vai ser entregue para vocês, eu terminei ele hoje, vou passar para vocês, vou disponibilizar para vocês no portal e depois vocês vão receber esse material impresso. Tá? Mas pode acompanhar comigo aqui. Ó. Repara o seguinte, ó. Voltei aqui no Explorer, certo? Vamos voltar agora lá na minha unidade de disco C. Então, voltei aqui, meu computador, tem aqui as unidades de disco. Até há pouco a gente trabalhou, até aquele momento anterior, a gente estava trabalhando as propriedades dos arquivos e das pastas. Agora eu vou abrir as propriedades do disco rígido. Então, vou selecionar o disco rígido e vou abrir aqui as propriedades. Beleza, então, sempre que você tem que observar, dá uma lida no título. Propriedades da unidade C. Primeira coisa que a gente pode fazer, dá um nome para essa unidade. Ou seja, no momento aqui está o S, Operation System. Eu vou dar um outro nome, eu vou chamar de Paulo. Pode? Pode. Troquei o nome do disco. Confirmo aqui, ó, só vou aplicar. Apliquei. Repare que a janela continua aberta. Ó. Aplicar, aplico e a janela continua aberta. E mudou o nome. Então, primeira coisa eu posso mudar, a gente chama isso de rótulo do disco. Vou chamar ele de energia. Pode? Pode, não tem problema. Energia. Aplico, está lá. Então, primeira coisa, eu posso mudar o rótulo. Depois, está me mostrando um gráfico do espaço utilizado e da área livre do disco, e tá, né, os dados que estão sendo exibidos aqui em números, ele está me mostrando em forma de gráfico. Agora, o que a gente poderia fazer? A gente poderia usar uma ferramenta, um utilitário chamado limpeza de disco. O que faz esse utilitário limpeza de disco? Ele vai lá no nosso sistema e olha todas as pastas que só armazenam lixo. E tem várias pastas no nosso computador que é só para armazenar lixo. Acabamos de ver a lixeira, né? Mas a lixeira não é a única pasta que armazena lixo. Além da pasta lixeira, tem outras que armazenam lixo. Quais? Uma outra que armazena lixo é aquela que vocês devem estar bem acostumados, que é a pasta arquivos temporários da internet. A gente vai trabalhar esse conceito mais adiante, dos arquivos temporários da internet. Mas eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Todos os arquivos que vocês visitam na internet, todas as páginas, todas as imagens, tudo que vocês visualizam na internet, visitam, fica salvo aqui dentro. De tempos em tempos tem que limpar essa pasta. Eu poderia manualmente achar essa pasta lá dentro do sistema e excluir tudo que está dentro dela. Mas em vez de fazer isso manualmente, pasta por pasta excluir, eu posso usar um utilitário que vem com Windows que faz isso para mim. Vai em todas as pastas que armazenam lixo e já vai lá e limpa para nós automaticamente. Então eu vou clicar em limpeza de disco, repara que ele vai analisar todas essas pastas, vai demorar um pouquinho, um minutinho aqui, ele está analisando. E depois de analisar, ele vai abrir uma caixa de diálogo, onde eu vou poder marcar quais pastas que eu quero excluir. Vocês podem marcar todas as pastas que aparecer ali, que ele limpa o conteúdo delas. Não tem problema nenhum. É para isso. Não vai haver perda de dados importante. E tem que fazer isso com frequência? Tem. Não tem como nós, manualmente, entrar no disco lá e pegar um paninho e limpar o disco, né? Então, a gente tem que usar um aplicativo, um utilitário para isso. Demora um minutinho ou outro aí, mas é rapidinho. Não, eles ficam lá também. Também pode. Lá pelas opções da internet você pode pedir. Sim, lá ou pelo painel de controle do Windows. É o mesmo comando, chega no mesmo hora. E dá para sim também, toda vez que você fechar um navegador, ele já limpar. Histórico, limpar tudo isso. Tem como marcar. Bom, aqui como fazia tempo, eu acho que o pessoal não passava a limpeza de disco, pode ser que demore um pouquinho mais. Também tem isso, né? Depende um pouco de quanta informação tem, um pouco do tempo, né, do computador que você está usando, se tem que ser mais rápido. Mas eu faço questão de abrir essa caixinha de diálogo. Eu já tenho ela aqui no meu. A lixeira você pode fazer, ela pode fazer, a lixeira é para os dois. Você exclui da unidade D ou da C e manda para a mesma lixeira. Tá? E funciona a lixeira para os dois. Agora você pode desabilitar, você pode fazer assim aqui na lixeira. Só vou voltar aqui, o colega ficou numa dúvida em relação à lixeira, então eu vou abrir de novo aqui as propriedades. Repare que aqui também tem duas unidades, ó. C e D. O que você pode fazer é usar a mesma lixeira para os dois ou lixeiras separadas. Mas normalmente é a mesma. Mas ele manda para a lixeira.
Ó, agora ele está já no Windows, ó, limpeza do Windows Update, as atualizações do Windows, ele está analisando tudo. Sugiro que vocês façam no computador de vocês. Tem que fazer isso com frequência, tá? Pelo menos ali uma vez por mês tem que dar uma limpada. Bom, deixa carregando aí que enquanto eu vou dar outros comandos, tá? Bom, além da limpeza de disco, o que mais nós podemos fazer? Compactar os arquivos desse disco para caber mais informação. Dá para compactar? Dá, o próprio sistema compacta para a gente. Só qual é o problema de compactar? Vai ficar mais lento o computador. Então, eu poderia compactar. Bom, outra questão que agora nós vamos trocar de aba. E agora vamos avançando aqui para os outros utilitários. Vamos ver agora a verificação de disco, de erros do disco. Então, vimos a questão da limpeza de disco. Não costuma cair com frequência esses utilitários, tá? Mas tem que conhecer. Agora, a questão do ScanDisk. O que vamos ver agora é o tal do ScanDisk. ScanDisk. Ou seja, a verificação de erros. Olha só. O que acontece? O disco, as memórias, o disco rígido, né, as memórias, o pendrive, os CDs e DVDs, o DVD não, mas as memórias, queria me lembrar a expressão certinha, é que o CD, DVD é memória ótica, é laser que lê e grava. As memórias magnéticas, que é a gravação, permite gravação e regravação, essas memórias pode acontecer dois tipos de erro. Erros físicos e erros lógicos. O que é um erro físico? Rapidamente eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Vou abrir aqui meu material, vocês podem ficar paradinhos aí onde vocês estão. Só quero abrir aqui aquela nossa apostila de introdução ao processamento. Ah, está abrindo no Word, perdão. Quero abrir essa aqui. Ó. Aqui. Só para resgatar uma imagem. Você sabe que o disco, a gente estudou ele é formado por clusters, e os clusters se agrupam em setores, e a informação é armazenada dentro desses setores. E disse para vocês que os discos magnéticos, o HD, que tem dentro do nosso computador, ele é uma pintura, ele tem uma pintura magnética, como a da parede aqui, ó. É uma pintura. E sobre essa pintura magnética, os dados são gravados e desgravados. Então, com o tempo, essa pintura, com o tempo, ela vai descascando. Então, isso é um erro físico do disco. Como pode acontecer. Além disso, o disco rígido pode acontecer do cabeçote que faz a leitura. Tem um cabeçote aqui, né? Tirei a imagem do disco. Bom. O cabeçote que faz a leitura pode acontecer do próprio cabeçote arranhar o disco. Então, esses são os erros físicos. Como é que eu faço para o meu sistema reconhecer um erro físico no disco? Usando a ferramenta ScanDisk, o utilitário ScanDisk. Ou seja, o verificador de disco. Mas não são só erros físicos que o ScanDisk reconhece, que o ScanDisk tenta corrigir. Ele também reconhece, tenta corrigir erros lógicos. O que é um erro lógico? É um erro naquela nossa estrutura de pastas e subpastas. Ó. Essa estrutura aqui, ó, pode o sistema um dia se perder nessa estrutura que a gente vai criando. Lembra daquela nossa árvore? Ou seja, imagina, olha só que situação, imagina que você está com vários arquivos em execução, vários, lá abriu uma série de arquivos, está com a máquina trabalhando no limite e falta luz. Nesse desligamento inadequado, o Windows pode perder essa estrutura aqui de pastas e arquivos. Então, este é um erro lógico, perfeito? O ScanDisk está aí para corrigir esses erros. Então, repara que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nas minhas propriedades. Deixa quietinho esse aqui, vou passar para trás até. E vou abrir aqui o meu verificador de erros, o ScanDisk. Ó. E repara quais são os erros que ele pode verificar. Me ajuda aqui, ó. Conseguem ler? Querem que eu amplie um pouquinho? Estão conseguindo? Corrigir erros do sistema de arquivos. O que é o sistema de arquivos?
as pastas, subpastas, então é um erro lógico. Se eu marcar essa opção, ele vai tentar corrigir os erros lógicos. E a opção de baixo, procurar setores defeituosos. Setor é defeito físico. Se eu marcar essa opção, ele vai procurar esse defeito físico. Para quê? Caso ele encontre algum defeito físico no disco, voltando para aquela nossa imagem, o que ele vai fazer com aquele setor que está defeituoso? Ele marca como um bloco ruim, um bad block. Para evitar que ele mesmo armazene informações ali em cima, ali dentro daquele bloco. Certo? Então, é bom de vez em quando a gente passar o ScanDisk. Além disso, volto aqui. Ele permite, então, corrigir os erros do sistema de arquivos. Repara o seguinte, que é muito comum, quando o nosso computador tem um desligamento inadequado, o que faz o Windows antes de carregar o sistema operacional? Primeira coisa, ele passa o ScanDisk. Vocês já repararam que quando o computador desliga de maneira inadequada, a primeira coisa que ele faz é uma verificação, passa lá, tem uma barra de progresso e fica uma barra de progresso correndo aqui embaixo. Já repararam isso ou nunca repararam? Aquilo é o ScanDisk, corrigindo possíveis erros que podem ter acontecido naquele desligamento inadequado. Então repare que eu marco as duas opções, mando iniciar, ou seja, fazer a verificação, e ele vai agendar, olha a mensagem, ó. Ele vai agendar a verificação para a próxima vez que a gente reiniciar o Windows. Ele não vai executar já direto, ele vai agendar para a próxima vez que eu reiniciar o Windows. De vez em quando é bom agendar essa verificação, fazer essa verificação, certo? O que eu quero dizer com de vez em quando? Pelo menos uma vez por mês. Se a máquina é mais antiga, uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 15 dias. Se a máquina é nova, uma vez por mês pelo menos. Bom, só para completar aqui, né, aquela questão que a gente estava trabalhando, a limpeza de disco. Agora ela já carregou, eu tenho ela aqui, ó. Aqui nós temos a limpeza de disco. Então essa é a limpeza. Você pode marcar todas essas pastas sem problema nenhum e clicar OK, confirmar. Ele vai em pasta por pasta e vai excluir. Então eu tenho lá a lixeira, os programas baixados, os arquivos temporários da internet, tudo isso aí ele faz a limpeza. Façam a limpeza com frequência. Vamos adiante. Depois do ScanDisk e da limpeza... Oi? Depende do computador, né? Depende do uso do computador, se tem bastante memória, assim. O que a gente vai ver agora é desfragmentação, depende muito do computador. Pode desfragmentar mais ou menos, então tem computador que não desfragmenta nada. Bom, vamos para essa parte de desfragmentação, que é outro utilitário. O que é o desfragmentador? Então, para isso, eu vou ter que contar uma historinha aqui para vocês. Vou abreviar, tá? É defrag que a gente chama. Mas é o desfragmentador de disco. Olha só. Guilherme, tu lembra, desculpa, você lembra quantos candidatos teve para o concurso da PM? Foram 25 mil? É, agora. 9 mil, teve uns 14 mil então, 14, 15 mil. Então imagina o seguinte, vou dar um exemplo assim. Ó. Imagina que o concurso da PM, que aconteceu agora no domingo, o Instituto Barriga Verde, dissesse assim, quem vai fazer a inscrição para o concurso é o Paulo, lá na Energia. Imagina, 15 mil candidatos formando uma fila aqui na frente. Imagina no verão ainda, vamos considerar que está 40 graus, tem 15 mil pessoas para eu atender. E imagina eu trabalhando. Aí eu estou trabalhando bem calmo assim, ó. Deixa eu pegar aqui a apostila do colega aqui, posso pegar? Não, a folhinha quero só essa folhinha. Só essa aí mesmo. Aí eu pego assim, ó, a inscrição aqui da colega, com calma, tomando um cafezinho. 15 mil pessoas me aguardando lá. E eu pego a inscrição aí, começo com a letra C, eu vou lá no fichário e boto a inscrição na letra C, até localizar a posição certa, a letra C, depois é B, aí posiciono. Aí depois, com calma, pego a inscrição de outro candidato, vou lá e... Será que eu vou estar trabalhando assim? Ou será que eu vou estar trabalhando a pleno emprego? 15 mil pessoas me esperando, o que eu faço? Pego a inscrição da colega e largo no primeiro local que eu encontro, porque eu tenho que atender mais 15 mil que estão esperando. Como é que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando descansado ou acima da minha capacidade? Acima da capacidade, né? Então, beleza. Agora vou dar um exemplo aqui no computador. Ó. Digamos que o meu computador é limitado em memória, né? Limitado ele é, mas digamos que ele é bem limitado em memória RAM. Só tem 1 GB de RAM. E o que a gente aprendeu lá no início? Que o Windows ocupa quase que esse giga inteiro. Então, quando eu executo o Windows ocupa 0,8 dessa memória. Aí eu executo o Word.
O Word ocupa mais 0,5. Aí executo junto o PowerPoint, mais 0,5. Aí executo junto o Excel, mais 0,5. O que acontece? Eu tinha 1 GB de RAM, mas já estou trabalhando com 1, 2 e 2,3 GB. Meu computador, então, está trabalhando a pleno emprego ou ele está trabalhando ocioso? Está que nem eu, está a pleno emprego, acima até da capacidade dele, né? Ele só tinha 1 GB, eu estou acima desse 1 GB já. Então, o que faz o meu computador? Eu estou lá com um arquivo do Word em execução. Está aqui o arquivo do Word. Só que, até vou subir um pouquinho aqui, que eu vou ter que fazer um risquinho. Estou aqui com o arquivo do Word em execução. Só que o que acontece? Quando eu mando salvar o arquivo, guardar o arquivo, o que o sistema faz? Como ele está trabalhando a pleno emprego, ele guarda uma parte do arquivo nesse ponto, nesse setor, e uma parte do arquivo ele guarda noutra posição, aqui, ó. Porque ele está ocupado, ele tem que atender o restante da demanda do usuário, que o usuário está na internet, está ouvindo música, tem outras demandas. Então o sistema está ocupado. Então o que ele faz? Ele guarda o arquivo na primeira posição que ele encontra. Beleza, a próxima vez que eu vou abrir esse arquivo, ele encontra esse fragmento, encontra esse outro fragmento, beleza, estou lá trabalhando, salvo. Só que de novo eu estou trabalhando acima da capacidade do sistema. O que o sistema faz? Pega esse arquivo e larga o fragmento na primeira posição que ele encontra livre. E assim ele vai fazendo, meu arquivo vai ficando cada vez mais fragmentado. Vai chegar um ponto que esse arquivo vai estar tão fragmentado que o sistema não vai mais encontrar todos os fragmentos. Então, de tempos em tempos, é importante desfragmentar. O que é o ato de desfragmentar, essa ação? O sistema pega todos esses fragmentos que estão espalhados e coloca assim, ó, em setores contínuos do disco. Para que colocar em setores contínuos do disco? Para que o arquivo, né, seja tanto executado mais rápido, quanto também não haja perda da informação. Então, de tempos em tempos, tem que desfragmentar. A ação de desfragmentação, o que é? O sistema desgrava os fragmentos que estão espalhados e agrupa eles em setores contínuos. Isso deixa o computador mais rápido e deixa também mais seguro, né, contra a perda dos dados. Agora, Paulo, quais computadores que fragmentam mais, quais que fragmentam menos? Bom, imagina o seguinte, o computador lá do usuário tem 1 GB e o usuário está usando acima da capacidade, vai fragmentar muito. Agora, imagina que o computador do usuário tem 8 GB e o usuário só trabalha com esses programinhas, quer dizer, está trabalhando abaixo da capacidade. Então, o sistema não vai fragmentar muito. Então, computadores com menos recursos fragmentam mais, né, e trabalham no limite, fragmentam mais, e computadores com mais recursos fragmentam menos. Perfeito? O que eu recomendo? A desfragmentação para computadores assim que têm maior capacidade a cada mês. E quem trabalha com computadores mais limitados, né, mais no limite do computador, pelo menos a cada 15 dias. E como é que eu desfragmento? Então, voltando agora aqui às nossas propriedades do disco. Para desfragmentar é simples, ó, deixa eu fechar ele aqui. Clico em, né, vou na aba ferramentas, desfragmentação, clico em desfragmentar. E está lá. Posso desfragmentar. Seleciono a unidade. Eu não vou desfragmentar agora. Ó, repara que não tem nada fragmentado, muito pouco fragmentado. Por quê? Porque o pessoal aqui não usa muito computador. Mas se você usar no limite, então bastaria clicar em desfragmentar e ele está primeiro analisando e depois ele já vai fazer a desfragmentação. O que é recomendado? Como a desfragmentação vai mover os arquivos de posição, é recomendado que o disco tenha pelo menos 10% de espaço livre. É que nem aqui na sala, imagina que eu quero mudar a posição das cadeiras. Se a sala estiver cheia de cadeira, eu não vou ter espaço para movimentar, então vai demorar muito. Então o que acontece? É recomendado que pelo menos 10% da sala esteja vazia para que a gente possa fazer a movimentação de cadeiras. Executem a desfragmentação, é importante. E por último, fazer o backup. Backup aqui daqui o bicho pega. Tá? Backup eu vou falar daqui a pouquinho já no painel de controle. Que hora nós temos aí? Está no nosso intervalo? Nós vamos fazer um intervalo agora e voltamos com o backup, porque o backup é um pouquinho mais longo. Perfeito? Falta 5 minutos, então acho que nós vamos fazer o intervalo e voltar daqui a pouquinho. Tudo bem? Obrigado então por enquanto. 15 minutinhos, o pessoal tomar um café também em casa, fazer o lanchinho, renovar as energias e voltamos daqui a pouco. Obrigado por enquanto.